Olá, estou aqui de novo para conversar com vocês. Hoje eu queria falar sobre o custo de um tratamento por uma pessoa com autismo, né? Então a gente tem aí uma série de possibilidades, de verdades em relação ao que é um tratamento para autismo. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa para tratar uma pessoa com autismo? Então, precisamos de disponibilidade, seja ela financeira ou seja ela de tempo, né? Porque a mãe fica responsável por levar, buscar, trazer. Então, a gente precisa de uma estrutura que ajude essa mãe, né, a esse tutor, a ter condição de gerir um tratamento, né? Então, existe um custo social nesse tratamento. Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. Então, os melhores tratamentos, eles estão relacionados à análise do comportamento aplicada, primeiro. Por quê? Porque é uma ciência e cientificamente é a única que comprova os benefícios reais da pessoa com autismo, a sua melhora e a sua evolução. Então, a gente precisa ter profissionais capacitados, qualificados em análise do comportamento aplicado. Temos também aí outra situação, né? Temos a situação de um tratamento integrado, ou seja, aonde os terapeutas realizam essas ações de forma conjunta, traçando os mesmos objetivos, colocando as mesmas habilidades ou treinando as mesmas habilidades dentro cada um da sua área em momentos diferentes, né? Mas para que a criança consiga generalizar essas informações em várias terapias ou em vários ambientes, né? Então, por exemplo, eu preciso lá da fono, que seja especialista em ABA, da terapeuta ocupacional, da psicopedagoga, da psicóloga e, se possível, do educador físico, especialistas em ABA, trabalhando um único programa, um programa integrado em análise do comportamento aplicada. Por quê? Né? Porque a gente já tem isso relatado em estudos científicos, que as terapias ecléticas, ou seja, feitas por profissionais todas essas áreas de maneira separada, sem ter essa integração de conteúdos, integração de modelos e de habilidades, provadamente, né, não tão eficiente quanto as terapias integradas. Então, é importante que a gente tenha um núcleo que atenda essa criança, né? Muito bem, vamos lá. A situação do núcleo, né? Em primeiro lugar, é difícil em algumas localidades. Então, a gente tem nos grandes centros ou cidades de médio a grande porte, centros especializados nisso, que funcionam da seguinte maneira: você leva a sua criança até aquele local, ela permanece por 4 horas por dia naquele lugar, no contraturno da escola, e ali ela vai ter as terapias necessárias integradas em análise do comportamento aplicado. O que dificulta esse processo? Primeiro, a criança vai à escola, ela permanece na escola durante 4 horas, necessariamente sem uma assistência adequada para aquele momento, e depois mais 4 horas numa clínica especializada. Então, são 8 horas de trabalho diário, são 40 horas semanais. Então, é um emprego de full time, de tempo integral, para uma criança de 2, 3 anos. Então, a gente tem que contabilizar isso também, né? Apesar dessa intervenção ser necessária e ser o que vai garantir uma vida autônoma e uma boa condição de aprendizado para a criança, a gente tem uma carga de trabalho para uma criança que é muito grande. Então, muito bem, o que a gente pode fazer para mudar ou para melhorar essa realidade? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente pode tentar trabalhar com essa criança em ambiente escolar, né? Então aí, se a gente conseguir colocar um especialista em análise do comportamento aplicada, seja um educador especial, seja um pedagogo, um psicopedagogo ou mesmo psicólogo, trabalhando como agente terapêutico da criança em ambiente escolar e protocolando em análise do comportamento aplicada as atividades que a criança vai realizar, né?
Então, ela tem que documentar isso, ela precisa estruturar a escola para que no âmbito escolar a criança também funcione da mesma maneira como na clínica. Isso é um tanto quanto difícil. Primeiro, a falta de profissionais nessa área que justifiquem essa contratação. A questão financeira, porque os planos de saúde não cobrem esse tipo de intervenção, né? A não ser de forma judicial e justificável. E, em terceiro lugar, a dificuldade de se estruturar totalmente um ambiente escolar, que é um ambiente naturalístico. Então, muito bem, essa seria uma opção, né? Mas a gente não participa dessa realidade. Quais seriam as outras possibilidades, né? Trabalhar com a criança nesse ambiente, coordenado por uma pessoa que é especialista em análise do comportamento, que teria que adaptar esses conteúdos, que teria que estar o tempo todo conectado com a escola, instruindo os profissionais da escola, as professoras, e mesmo fazendo treino com os coleguinhas, para que a criança seja incluída de forma eficiente. Também é um processo muito difícil, né? Então, vamos lá. As alternativas que nós temos hoje no sistema público de saúde são ínfimas, né? São pequenas, não podemos contar com o sistema público de saúde para um tratamento de 40 horas integrado em aba semanalmente para uma criança com autismo. Seria um protocolo regulamentado pela Agência Nacional de Saúde americana, por exemplo. É o que as crianças nos Estados Unidos recebem, né? Como tratamento para o autismo. Seria esse protocolo. Na nossa realidade, as coisas são um pouco diferentes, né? Então, eu vejo claramente a necessidade dos pais se envolverem nesse processo. Para que, primeiro, possamos exigir algumas coisas, né? Possamos exigir a possibilidade de melhoras na condição do atendimento público e na escola, e também tenhamos conhecimento para fazer a ponte de integração entre todas essas terapias, né? Então, conhecer o processo terapêutico, saber o que a criança deve trabalhar e como ela deve trabalhar é fundamental para que os pais possam acompanhar isso de maneira eficiente e efetiva, né? Então, vamos lá. Num ambiente terapêutico, se eu não tenho essa possibilidade de integração, muitas coisas podem ser realizadas pelos próprios pais, né? Como o atendimento de terapia ocupacional, trabalhando isso em ambiente naturalístico. Então, em casa, no desenvolvimento motor, a gente vê famílias com poucos recursos financeiros, que não têm um plano de saúde, que não têm, moram em cidades pequenas, que não têm assistência pública para isso, que se tornam agentes terapêuticos fantásticos e conseguem resultados muito eficientes com crianças com autismo. Além de tudo, trabalhando isso de maneira prazerosa e passando tempo com seu próprio filho, né? Então, essa é uma realidade. Essa é uma condição em que a gente pode realmente apostar, né? A gente pode pensar que o pai e a mãe podem ser grandes agentes terapêuticos. Mas para isso é necessário conhecimento, né? Qual é a outra dificuldade que a gente vai encontrar, mesmo para quem tem o plano de saúde? Há algum tempo atrás, a gente podia recorrer aí a processos judiciais que garantiam, né, julgavam e garantiam o tratamento de pessoas com autismo. Mas hoje essa realidade se alterou um pouco, né? Temos mais dificuldades nesse tipo de relação. Por quê? Pelo rol taxativo. Vamos ver o que é esse rol taxativo? Bom, o rol taxativo é uma lei em tramitação na Câmara e no Senado, né, que já foi votada em primeira instância, está para ser homologada, e o rol taxativo diz que alguns tratamentos podem ser excluídos do tratamento do plano de saúde, incluindo os tratamentos para autismo. Então, as pessoas que têm casos julgados têm a garantia desses tratamentos ainda por vir, né? Mas quem não tem a dificuldade de conseguir daqui para frente, porque o plano de saúde está apoiado pela lei
dizendo que ele não precisa dar cobertura a esse tipo de tratamento. Então, é um rol, uma lista de procedimentos que tem um máximo, né? Então, a gente tem um teto. Então, esses tratamentos de 20, 40 horas semanais, eles vão ser retirados desse rol ou dessa lista, né? Colocados na lista do rol taxativo, ou seja, não vão mais ser cobertos pelo plano de saúde. Infelizmente, essa é a nossa realidade legal hoje no Brasil, né? Quanto custa tratar uma criança com autismo? De forma particular, né? Sendo esse tratamento feito de 20 a 40 horas semanais. Bom, se a gente considerar que cada criança precisa de uma terapeuta 1 para 1, então todo tratamento em análise do comportamento aplicada trabalha com um terapeuta para uma criança durante 1 hora. Então, se a gente teria lá 4 horas por dia de terapia para essa criança, a remuneração da terapeuta varia de 100 a 120 reais por sessão, ou seja, por hora, né? Então vamos fazer aí uma continha rápida, né? Para a gente entender qual seria um custo verdadeiro, real, de um tratamento de 20 e um tratamento de 40 horas baseado em ABA. Contando que uma terapeuta recebe esse valor de 100 a 120 reais a hora, né? Dependendo da clínica, da estrutura da clínica, então 120 reais a hora é o praticado. Então nós teríamos aí 120 vezes 4 horas por dia, vezes 5 dias por semana. Então seria um custo de 500 reais por dia, né? Aproximadamente 2.500 reais por semana, né? Então isso num mês de 4 semanas nós teríamos 10 mil reais de custo para um tratamento de 20 horas semanais. Se a gente colocar esse tratamento em sala de aula, 40 horas semanais, nós teríamos um custo de 20 mil reais por mês, né? É uma realidade que nos foge. Eu, particularmente, não disponho desse recurso financeiro para poder tratar uma criança. Além de todas as despesas, esse não chega nem ser perto o salário do brasileiro, né? Salário mínimo, salário de uma família de classe média ou classe baixa. Então, a gente teria aí uma necessidade de um recurso financeiro para trabalhar com uma criança com autismo. As nossas possibilidades são limitadas, mas o nosso potencial é ilimitado. Então, como pais, nós podemos fazer grande parte das intervenções necessárias para os nossos filhos, né? Seja trabalhar conteúdos escolares, né? Regular sensorialmente com atividades de lazer, com atividades físicas, né? Preparar a criança para ir à escola, regular os comportamentos inadequados em âmbito escolar e dentro de casa, fazer a ponte entre a escola, a terapia e a casa, né? É fundamental, isso é fundamental que os pais estejam cientes do processo de aprendizado da criança, tudo que está sendo trabalhado para que possam em casa continuar o trabalho da terapia. De nada adianta uma criança ir até a clínica, ficar por 4 horas, ter um gasto econômico e financeiro enorme, se a mãe, quando a criança sai da terapia, ela começa a dar os reforços inadequados novamente para essa criança, né? Então, todo aquele trabalho que foi feito lá na terapia se perde naquele momento, né? Claro que a criança vai ter ganhos, sem dúvida, mas a gente pode melhorar esses ganhos, a gente pode incrementar isso, a gente pode fazer com que a criança entenda que esses comportamentos eles têm que ir além da sala de terapia, eles têm que se estender para a escola, falar com os professores, com os profissionais que orientam as crianças, pedir para que acompanhem a terapia e sejam instruídos pela terapeuta, né? Sinalizar quais seriam as atitudes dos professores mediante as situações que acontecem na escola, né? Tudo isso faz parte de um contexto, né? Então, pensar
que educar uma criança, para se educar uma criança é necessária uma aldeia, não é isso? Não é esse o dizer popular? Então, é realmente necessário uma aldeia. Para se educar uma criança com autismo, é necessário que todas as pessoas envolvidas na vida dessa criança falem a mesma língua, todas se comportem da mesma maneira, ajam de maneira equivalente mediante as situações as quais a criança é colocada. Por exemplo, vamos a um exemplo prático. A criança vai à escola, lá na escola ela tem comportamentos disruptivos, ou seja, comportamentos inadequados, né? Aí lá na escola, quando ela tem esses comportamentos, a tia pega a criança e retira de sala de aula. Toda vez que a criança não quiser fazer a tarefa, ela vai ter esse comportamento e ela vai ser retirada ou beneficiada com esse comportamento, retirada de sala de aula, e ela não vai ter que realizar aquela atividade. A gente está fazendo aí um reforçamento, a gente está incentivando a criança a continuar com esse comportamento. A professora necessariamente não sabe como lidar com isso, né? E é muito mais fácil para ela, para toda a turma, para o andamento da aula, que essa criança seja retirada da sala. Isso é o mais frequente que a gente vai ver nas escolas, né? Dá uma voltinha com a criança quando a criança tem um comportamento disruptivo, porque ela está cansada, ela está sobrecarregada. Até se entende que podem ser esses os motivos, mas a gente não tem certeza, né? E existem formas de controlar isso, formas de antecipar isso, formas de contar para a professora que isso não é algo adequado a ser feito. Então, precisamos comunicar à professora que esse comportamento não é aceitável e que ela precisa lidar de maneira adequada com esse comportamento. Então, temos ferramentas em análise do comportamento aplicada para extinguir esse tipo de comportamento. Quem precisa comunicar isso? A escola comunica a mãe comunica a terapia. Aí chega lá na terapia e fala, não, mas aqui ele não tem esse tipo de comportamento. É claro, estamos tratando com profissionais que têm habilidades e ferramentas para extinguir esse tipo de comportamento. O que está acontecendo? A criança entendeu que na terapia ela já não foi reforçada com esse comportamento, então ela mudou o seu comportamento. Mas lá na escola, ela está sendo reforçada. Então, o que adianta o trabalho da terapia se ela não consegue levar isso para a escola? Então, quem deve fazer isso numa realidade ideal, utópica? Os profissionais, né? Os profissionais, os terapeutas, o agente terapêutico da escola, o educador especializado da escola, caso haja. Então, mas na nossa realidade, a mãe é essa grande ponte, né? É a mãe que vai comunicar a terapia e a escola de que isso está acontecendo. Ela deve ter o conhecimento necessário para instruir a escola a agir, né? Ela pode ser orientada pelas terapeutas e falar, olha, quando ele tiver esse tipo de comportamento, você não pode mais tirar ele de sala. Ah, mas ele vai quebrar tudo. Ok, então a gente segura, a gente controla essa criança e a gente tenta substituir esse comportamento. E aos poucos isso vai acontecendo, né? Então, mas você precisa ter segurança do que você está falando, de que esse processo funciona, de que isso é eficiente para esse caso, né? Então, a gente tem que ter conhecimento em análise do comportamento aplicada e nas etapas de controle ou de manejo comportamental, né? Como que funciona esse processo? Muito bem, a gente já viu que a nossa realidade dificilmente vai permitir um tratamento gold standard, ou seja, um tratamento de ponto, um tratamento que é recomendado como protocolo em análise do comportamento aplicada. Teremos aí que intervir de maneira naturalística. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos potencial, como pais, de trabalhar esses conteúdos e essas questões dentro da nossa própria casa, em todos os ambientes que a criança circule naturalmente. E esse é o nosso objetivo, que a gente tenha uma vida natural e normal com crianças com autismo,
que os pais não sejam reféns dessa situação, né? Que os pais tenham condição de trabalhar essa criança em qualquer lugar, seja no circo, seja no meio do carnaval, na frente do trio elétrico, que essa criança tenha condição de navegar esse mundo como qualquer um outro, e principalmente os pais, né, que muitas vezes são privados de situações de lazer, ou situações até de trabalho, ou até ir na casa de um parente, porque a criança se recusa, porque ela tem crises, porque ela não permite que isso aconteça. Então é necessário que a gente tenha essa possibilidade de agir e não deixar de fazer atividade, chegar na terapia e falar, olha, não pude ir na casa da minha mãe porque o meu filho não me permitiu, ele não quer mais ir na casa da avó, né? Então, que tipo de situação é essa? Eu sou refém, eu chego lá na terapia e a terapeuta vai fazer o quê? Ela vai falar para você, olha, você vai ter que lidar assim, assim, assim com essa situação naquele momento. Eu não tenho como chegar para uma criança que tem baixa compreensão, que não tem um comportamento verbal e dizer, olha, quando você chegar na casa da sua avó, você deve se comportar assim. Não funciona dessa maneira, né? Então, o que eu tenho que ensinar para essa mãe? Que ela tem esse potencial, que ela pode intervir, ela vai intervir na hora que a situação esteja ocorrendo, né? Então, as situações de vida diária, as situações de cotidiano, as situações de vida familiar vão acontecer em momentos que as terapeutas estão longe. E a gente vai precisar ter possibilidade de trabalhar com essas crianças em ambiente naturalístico, né? Isso, nem mesmo uma excelente terapia vai conseguir fazer. Então, além dos custos que a gente tem aí, além do rol taxativo, além das dificuldades do serviço público, a gente ainda tem um outro limitante, que é essa disponibilidade de estar 24 horas com a criança. Então, como que a terapeuta vai até a sua casa e vai ensinar a dar banho, né? Muitas clínicas fazem isso, ensinam a dar banho, ensinam a escovar o dente. Não é muito mais fácil que ela aprenda na sua casa, no seu ambiente? Como que ela vai ensinar a pôr para dormir, a fazer com que a criança tenha autonomia para dormir? Muito dificilmente. Autonomia para se alimentar, muitas crianças fazem todas as refeições nas clínicas, muito bem, de segunda a sexta, né? Então elas almoçam na clínica, elas jantam na clínica, vão para casa jantadas, de banho tomado. E o sábado e o domingo? Como vai ser a casa dessas pessoas, né? Como vai ser a vida das crianças no sábado e no domingo, né? A gente tem a possibilidade de ter um terapeuta 24 horas e você quer que o seu filho seja manejado por uma pessoa que não você durante esses momentos, né? Então, muitas pessoas temem o final de semana, que é um momento de prazer em família. Elas temem a chegada desse momento, porque não sabem manejar os seus próprios filhos, né, com autismo. E isso se torna um grande incômodo. Então, eu queria deixar para vocês esse recado, que a gente pode, é muito menos custoso, a gente tem esse potencial, né, e a gente pode participar ativamente da vida dos nossos filhos com autismo e ter uma vida normal, uma vida que todo mundo tem com todas as crianças, uma vida onde a gente possa sair, a gente possa ter uma vida com amigos, as crianças possam compartilhar dessa vida, a gente pode programar uma viagem, programar um passeio, ir na casa de quem for, a hora que for, da maneira como for. Tá joia? Muito obrigada!